Amados de Deus e queridos irmãos, vamos continuar aqui a nossa série de vídeos com o Rafael Venâncio, que veio lá de Uberlândia e que fez denúncias no Ministério Público Federal de Uberlândia em relação a um vereador do PRB e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E nós estamos conversando com ele. Ele já falou, só para você ter uma ideia, ele chegou na Igreja Universal do Reino de Deus com 11 anos, com 13 ele já foi morar na igreja, com 16 anos já era pastor auxiliar, estava com 23 anos e o namoro dele não era liberado. Aí ele conversa com o pastor que estava se masturbando, e como ele não crescia financeiramente, ele não arrebentava, né? Ele não dava retorno financeiro para a instituição, então ele foi removido dos quadros de pastor, de auxiliar. E ele estava aqui me comentando, quando a gente bebia água aqui, e queria falar um pouco a respeito do preconceito que você passou lá dentro, né, Rafael? Exato, viu, bispo? Isso, para mim, é uma das piores coisas que a Igreja Universal tem. Por exemplo, eu, quando era pastor, eu me lembro que a igreja só escolhia os pastores brancos para fazer programa de TV. E uma vez eu perguntei, né, pro pastor, falei assim, vem cá, pastor, só podia me dar, né, uma chance também para eu aprender, fazer programa de TV e tal. Ele me disse, rapaz, tu é negão, filho. TV não é para negão, não. TV é para os caras bonitos, caras bacanas e tal. Seu negócio é rádio. Isso, para mim, bicho, foi uma das piores coisas que eu ouvi, porque ele me diminuiu naquela hora. Naquela hora eu me senti muito desprezado. Eu me imaginei como se eu não fosse também filho de Deus. Agora, você falou também que estava querendo namorar uma menina, só que ela era branca. Exato. E aí não permitiram? Eles permitiram namorar com ela, porém disseram que eu não iria casar com ela, tanto é que não liberaram meu casamento. Eles falaram, você não vai casar com ela, eu não vou deixar a menina casar com um cara feio. E por várias vezes eles chegaram para mim e falaram, rapaz, tu é muito feio para essa menina. Eu não entendia por que eu era feio para ela. Eu imaginava que eles achavam que eu era feio mesmo para ela. Mas aí eles me falavam, não, rapaz, como é que pode? Um cara negão com a menina branquinha? Eram as coisas que eu ouvia. Então você passou também pelo preconceito. Exato. Agora, uma coisa, você falou de televisão. Quando você chegou na instituição, foi quase na época da compra da Record, então. Exato. 89, por aí, né? Agora, você passou por muitos problemas, como outros também, dentro da instituição. Aí surge uma pergunta, o Rafael, e que muitas pessoas também fazem. Por que ficar, então? Por que você ficou? Por que continua? Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, por que o senhor também ficou 30 anos? Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 20 anos. 20 anos. Por que ficar esse tempo todo? Olha, bispo, eu particularmente, no meu caso, eu imaginava que esses problemas eram somente isolados. Era com um pastor, era com outro, mas não era a instituição. Então eu imaginava que não era a instituição toda que era conivente. Eu passei a entender que era realmente a instituição e que eles eram coniventes de tudo que estava acontecendo quando eu procurei a própria instituição para denunciar as coisas que aconteciam e eles simplesmente ignoraram, ou seja, eles não aceitaram e não quiseram fazer nada, ou seja, e as denúncias que eu tinha eram gravíssimas, mas simplesmente ignoraram que eu tinha. Quer dizer, denúncias em relação ao político. Exato. Do PRB. Exato. Ao político do PRB. Que inclusive é pastor também. Que é pastor. Mas por que você tem uma denúncia de um político do PRB, pastor, vereador,
você vai procurar a liderança da igreja. Por que você foi procurar a liderança da igreja, se a situação era política? É porque na igreja, bispo, funciona assim, tudo parte da igreja. Política, obreiros, né, grupo de jovens, evangelização, tudo quanto é tipo de grupos ou organizações dentro da igreja, quem direciona é a igreja. A política ela não é separada da igreja. A política, ela hoje, inclusive, ela faz parte realmente de tudo dentro da igreja. A política é como se fosse um outro grupo, como grupo de evangelização, como grupo de jovem, como grupo de hospital. A política, inclusive na época de eleição, eles criam justamente grupos de pessoas que vai para a rua para pedir voto, ao invés de evangelizar. Aliás, a gente ouvia muito aquela coisa de que na época de carnaval, né? Deixa eu pegar aqui meu telefone, porque você deve saber Pode continuar. A gente ouvia muito dentro da igreja que na época de carnaval não tinha trabalhos, né? Dentro, por exemplo, nas religiões espíritas. Porém, na Igreja Universal, eles criticam, mas na verdade fazem o mesmo. Na época de política não tem trabalho evangelístico. Ou seja, na época de política, eles deixam de evangelizar para trabalhar para a política. Por exemplo, tem um grupo que foi criado dentro da instituição que tem a sigla, como é que é? Grupo GAPO. Tem esse... Grupo GAPO. Grupo GAPO. Exato. O que é esse grupo? Ele é um grupo exclusivamente criado para política. Grupo de apoio à política. Exato. É o GAPO. Isso. Então, o que você está falando realmente procede. Aliás, o que nós temos falado já nos vídeos, assim como tem Godly Wood, grupo de obreiro, Caleb, que é o grupo de pessoas de mais terceira idade, né? Tem o GAPO, que é o grupo de apoio político. Então, essa conversa de que, por exemplo, o bispo Marcelo Crivella, que diz que é bispo licenciado, ou o bispo que era o presidente do PRB, Marcos Pereira, que diz também que é bispo licenciado. Olha, vocês podem enganar outros. Nós que tivemos aí, não. Nós que tivemos aí, não. E essa conversa de bispo e pastor licenciado, isso é conversa. Eu nunca vi isso na história da Igreja Universal do Reino de Deus. Vocês dizem ser bispos licenciados para ludibriar as pessoas que não conhecem. Mas nós conhecemos e sabemos que não é. Sabemos que não é. E dizer, por exemplo, o bispo Marcelo Crivella está concorrendo à prefeitura do Rio de Janeiro, não tem nada contra o bispo Marcelo Crivella. Não tenho absolutamente nada. Agora, dizer que a Igreja Universal, que o bispo Macedo não vai ter ingerência na prefeitura caso ele venha ganhar, você não está sendo verdadeiro, porque vai ter ingerência sim. Tanto é, quando eu, e acredito que você viu isso lá também na política, quando eu vim de Moçambique para o Rio de Janeiro, eu não fui expulso da instituição. Eu apenas não exerceria mais a função de pregar o Evangelho. Mas, assim como lá em Moçambique, me colocaram para trabalhar na Record, aí você vê também a ligação da igreja com a Record. Quando eu vim para cá, o bispo Macedo
pede para mim procurar o bispo Clodomir, que era o bispo do Brasil, porque iriam arrumar alguma coisa para mim. E o que seria isso? O bispo Eduardo Lopes, conheceu o bispo Eduardo Lopes? Sim. Que era o suplente do Marcelo Crivella, estava como senador, porque o Crivella estava como ministro da Pesca, entrou em contato com o Marcos Pereira, em Brasília, que até então era o presidente do PRB, que conversaram com o prefeito de Caxias para que arrumassem para mim uma vaga na prefeitura de Caxias. E eu fui contratado pela prefeitura de Caxias para receber R$ 6.800 em 2013, sem ter que ir lá prestar nenhum serviço. Fiquei 2 meses. 2 meses. E saí. E eu tenho essas provas. Tanto, com certeza, tem registro na prefeitura, e tem os e-mails do Eduardo Lopes e os e-mails do Clodomir. Então você veja que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus tem sim ingerência na Record e na política. Aliás, o que você viu lá quando você saiu de pastor, você continuou na igreja. Continuei. Assim que eu saí de pastor, fiquei aí 8 meses, né, na igreja, tentando voltar a ser obreiro, porque eu tinha essa coisa de querer voltar a ser obreiro. E depois disso eu virei obreiro e passei a trabalhar na igreja novamente, como obreiro. E como é que você se envolveu com a política na igreja? Eu fui convidado, né, pelo bispo Célio Lopes em 2012 para ajudar o bispo Miguel Ângelo. Ele era deputado antes, e aí, como ele já tinha essa experiência política, ele foi convidado para se candidatar a vereador em Uberlândia. A partir daí eu comecei a trabalhar com ele, andar na cidade, fazer visitas nas casas. Eu comecei a visitar as pessoas da igreja, né? Isso já para trabalhar aí para a campanha de 2012. Na verdade, eu fui convidado em 2010 para a campanha de 2012. Para a campanha de 2012. Bom, vamos fazer mais um intervalo e no próximo vídeo nós já vamos entrar no assunto aqui da política, das denúncias que o Rafael apresentou ao Ministério Público Federal de Uberlândia. Já retornamos. Vamos em frente.